surpreendente, nigga. Consciente lírico. Luther Flow, rap do planeta 360. 2019 em conexão. Na prática está a solução. Bora lá. Subsolo, caneta e a folha estão conectados. Falo deste rap cotidiano num quarto fechado. Não falta um copo d'água, rila e uma erva. Fico conectado desde que o rap me leva. Escrevo versos e poesias por uma causa justa. A força do regime, isso pra mim não assusta. Deixem-me exprimir e quero a minha liberdade. Rap interventivo faz parte da sociedade. Por intermédio deste rap fora a nossa realidade. Não há segredo quanto àquilo que é o sofrimento do povo. Operação deixou angústia e sofrimento novo. Gastaram milhões e bilhões em infraestrutura, mas ainda assim existe bairro que vive a escuras. No sofrimento, quem bate o coração. Inventaram gradualismo, defenderam a exclusão. Só pode ser ministro quem é do MPLA. Foi o PR que disse e não posso me calar. Levanto a voz do povo fora da trincheira, sempre numa causa justa no rap, jurei bandeira. Mas se for pra deixar, prefiro dormir na areia. Estavam todos empolgados com a nova governação e a fasquia elevou-se baixando a oposição. Hoje eu olho e analiso a vida do cidadão. O que mudou para além das exonerações? Muito pelo contrário, vemos tudo no averso. Vejo vida do angolano a ser estipulado um preço. Por isso, hip hop verdadeiro continua, promovendo espetáculos em várias localidades de rua. Trazemos a verdade crua e nua para os ouvidos do cidadão que bom rapper aprecia. Dropando por uma causa justa, primando na mesma tecla até que no final resulta que haja solução para a seca no Cunene. Há muito que o povo ali tem padecendo de fome. Engraçados querem ser protagonistas e fingem que é verdade, o povo não necessita ouvir músicas absurdas sem conteúdos, como se fizessem parte do melhor país do mundo. Droparia em prol de uma nação, rimamos de coração, juntos atrás de soluções. Eu sou Luther, o homem forte e valente, o filho de Angola, nascido consciente, enviado na terra para libertar essa gente do governo corrupto que sempre nos promete. A gente quer liberdade, não queremos Luanda numa porca cidade. Lutamos para o bem-estar acima da sociedade. 360, a vossa liberdade. Fazendo rimas pesadas, cuspindo letras nervosas, brincando com palavras, sou um rap majestoso. Maestro com rimas críticas, a consciência violenta só manda palavras líricas. Um nativo consciente, crescido num subsolo, tornou-se mais convincente. Viciado, injetado com tinta da caneta. Rap totalmente quente, vindo do outro planeta. Treinado nas palavras, sobrevivente na letra. Mestre de arte, poesia, exclusão social. Raivoso no microfone, habilidade vocal. Movimento, o homem sabe do conhecimento final. Recito a corda vocais para dormir no instrumental. Droparia, sangue limpo.